Olá, tudo bem? Espero que você esteja. Olha, hoje vou aqui abordar um assunto um pouco complexo. Na verdade, um assunto complexo. Como acabar com a fome? Como acabar com a fome? Olha, ah, eu vou começar dizendo o seguinte: quando Deus criou o mundo, Ele colocou Adão e a Eva no jardim do Éden. E lá, no jardim de Éden, tinha tudo o que Adão e Eva precisavam. Falo em questão de alimento. Tinha lá frutas. Então eles viviam na base da agricultura, poderia dizer assim. Mas, enfim, levando esse princípio de que Deus colocou Adão e Eva para um sítio que tinha terra, para um sítio que tinha plantas, frutas, então nós estamos aqui a nos deparar com um cenário em que o homem tem que trabalhar a terra, porque lá no Jardim de Éden, o Adão e Eva tinham que trabalhar. Então, tudo o que o homem precisa para acabar com a fome está dentro da terra. A comida, o alimento que o homem precisa, a quantidade que ele precisa, ele só consegue se for a trabalhar a terra. A qualidade também está dentro da terra. Portanto, uma das primeiras coisas, ou uma das principais coisas que o homem rural, aqui nós temos um homem que vive na zona rural e também temos um homem que vive na zona urbana. Então, eles têm cenários diferentes. É uma das coisas que nós temos que compreender. Todos são humanos, mas estão em situações diferentes. Cada um tem que entender em que sítio está e quais são as principais atividades que deve fazer dentro daquela situação em que ele está inserido, o homem. Então, o homem que está na zona rural, ele, dentro do seu quintal, para além dos outros serviços que possa vir a fazer, dentro do seu quintal, ele tem que garantir que aquilo que quer comer esteja disponível. Por exemplo, esta é a casa de uma família. Então, uma família normal dentro da zona rural deve ter algumas espécies perenes, algumas mangueiras, algumas bananeiras, e inclusive ter algumas aves aí, alguns animais, produzir. Assim, ele está a combater a fome de algum modo. Agora, outra questão é também, porque geralmente nós dentro das zonas rurais, nós olhamos, por exemplo, para a produção da terra, ou trabalhar com a terra ou a agricultura, como apenas um meio de sobrevivência. Então, este homem tem que começar a pensar mais além, olhar essa criação que ele tem dentro do seu quintal, mas procurar forma de como potencializar, de modo a transformar essa agricultura de subsistência em agricultura comercial. Por quê? Porque o homem que está lá precisa desses serviços. Agora, porque nós podemos inclusive fazer uma comparação, mas porque essa aqui seja uma família, mas que se dedica muito mais a hortícolas. Então, significa que a questão de hortícola dentro desta família já está ultrapassada. Por quê? Porque eles têm onde tirar a couve, eles têm onde tirar, não sei lá, alface, eles têm onde tirar tomate. Para além de só eles tirar, eles também podem vender para este que não tem. Por quê? Agora, este aqui que não tem, nem não produz, ele está dentro da zona rural, mas não tem animais, não tem aves, não cria aves em casa, não tem plantações, esse está mal enquadrado. Dentro dessa situação, esse aqui está mal enquadrado. Então, porque se todos esses estiverem a produzir alguma coisa, claro que um depende do outro, porque eles não tem como ter tudo de uma única vez, não é? Mas se todos eles têm, eles podem fazer troca e quanto aquilo que resta, eles vendem. Então, em comparação de vida ou em comparação com o combate à fome, esse aqui vai passar mal, porque não está a produzir nada, não está a saber aproveitar o espaço, por mais que seja pequeno, mas não está a saber aproveitar o espaço que ele tem dentro da zona rural. Dentro da zona rural. Agora, existe outro cenário, que são essas pessoas que estão dentro
da cidade, ou dentro da cidade, ou dentro das zonas urbanas. Aqui tem alguns edifícios, algumas lojas. E essa é a situação que se vive dentro das cidades. Lá tem bancas, lojas, aquilo mais aquilo. Tem muitos serviços lá dentro. Então, de alguma forma, se eles estão a trabalhar dessa forma, através da criação de animais, produção do que quer, eles também estão a trabalhar, porque lá onde tem essa banca, está a ocupar uma parte da terra. Então, é um cenário, é uma situação da forma como que eles estão a viver. Mas, tanto como nas zonas urbanas, também existem zonas urbanas que têm a possibilidade dentro de cada um, né, dentro dessa cidade aqui, existem, porque não são todas as cidades que têm aquele todo o confinamento. Porque quando há esse confinamento, tipo casas bem próximas, às vezes é um pouco difícil de se fazer agricultura. Mas é possível. Eu não disse que não é possível. É possível. Existem diversas formas de fazer essa agricultura. Né? Depois vamos falar isso nos próximos vídeos, como fazer agricultura eu vivendo na cidade. Mas voltando para esse cenário, existem pequenas casas dentro das cidades que têm pequenos espaços disponíveis para fazer agricultura. Esse também pode fazer isso, ter umas pequenas hortas, e esse já está a ajudar também as outras pessoas que estão aqui por perto para poder vender esses serviços. Ele também já está aí a ajudar e assim sucessivamente. Então, estes da cidade, em algum momento já esperam com que aqueles das zonas rurais possam trazer tomate, possam trazer cebola, possam trazer esses produtos. Eles têm a possibilidade de fazer isso em pequena escala dentro das suas residências. Então, os da cidade devem fazer o máximo, para além de fazer também potencializar esses aspectos que têm a ver com a agricultura. Existem tecnologias que devem estar a produzir. Os homens da cidade não podem dormir simplesmente querer trabalhar no escritório e tal. Devem ser pessoas capazes de inventar, tanto como pessoas também das zonas rurais também têm a mesma obrigação de serem pessoas que vão inventando coisas. Portanto, aqui há um aspecto de destaque que eu estava a dizer, por exemplo, que é preciso olhar a agricultura dentro, ou trabalhar com a terra dentro das zonas rurais, não simplesmente para satisfazer a minha barriga, mas também pensar a longo prazo em como transformar isso em um negócio. Então, existem pessoas que se destacam, por exemplo, essa família aqui se destacou, só que o seu destaque vai implicar com que este aqui, porque ele vai ter muita quantidade em que vai ser difícil simplesmente vender para pessoas da sua zona, o que lhe obriga a vender para pessoas da cidade. Agora, como escoar o produto daqui para aqui, às vezes o governo deve facilitar nas políticas, facilitar nas vias de acesso. Além disso, também dar alguns incentivos comunitários. Como, por exemplo, eu conheço pessoas, por exemplo, dentro do meu distrito, que produzem ananás em grande escala. Mas quando chega a fase de colheita, eles não têm como vender o ananás fora do distrito. Porque não tem links com os da cidade. Então, o ananás já apodrece aqui. Mas o governo tem conhecimento de que lá naquela zona em si, um produtor que produz ananás em grande escala, e daqui a um mês ele fará a colheita, mas o governo não faz nada. Tal como as pessoas também dentro das cidades, porque não estão a inovar, eles estão a ver o ananás lá, está a apodrecer, mas eles poderiam transformar o ananás em qualquer outro produto, um suco. Quer dizer, isso já acontece em algumas escalas, né? Mas não está num nível satisfatório. Então, aqui não podemos simplesmente nos focar, ou seja, nos limitar em ter galinha, cabrito, boi, hortícola, já acabou. Mas é o básico que um ser humano dentro da zona rural deve ter. Mas na medida que você já tem essas coisas, você tem que expandir os seus serviços para além fronteira. E o governo deve facilitar isso.
Por vezes aqui existe um pequeno paradoxo, porque às vezes algumas pessoas que estão dentro das cidades, quando já estão nas cidades, pela dinâmica que a cidade exige, elas acabam não aguentando e querem viver como se eles estivessem numa zona rural. E também existem pessoas que estão dentro das zonas rurais que não conseguem enxergar essas todas as oportunidades. Porque olha, aqui há muitas oportunidades. Esse, por exemplo, que produz gado, ele pode ter derivados de gado aqui. Ele pode produzir leite, pode vender leite, pode criar uma empresa só de produção de leite. Esse aqui que produz aves, por exemplo, este aqui, vamos supor que isso aqui seja galinha. Ele tem galinhas aqui, ele tem ovos aqui, tem pintos aqui, tem não sei o que é aqui. Talvez tenha um vizinho aí que tem ração que ele pode vender. Então, essa mesma galinha cafrial que ele tem, as pessoas que estão lá dentro da cidade precisam dessa galinha. É preciso produzir isso aqui em grandes quantidades. É possível vender. Somente galinhas ser um negócio apenas de galinhas, venda de galinha cafrial, venda de ovo, venda de leite, venda do próprio gado. Encarar isso como negócio. Este também que vive na base das hortícolas. Qual é o moçambicano que acaba uma semana sem comer uma verdura? Qual é esse moçambicano? Que me diga, não existe. Então, aqui pode transformar a tua casa em um negócio, né? Então, existem outras ideias mais complexas, por exemplo, a produção. Hoje, por exemplo, aqui na província de Manica, atualmente as empresas que estão a produzir papel estão a aumentar. Então, você pode, por exemplo, ter a sua plantação de eucalipto, a longo prazo. Você vai ter um ótimo negócio que não tem muita concorrência. Então, são essas ideias, essas oportunidades que as pessoas dentro das zonas rurais devem enxergar. Aqui também poderia falar de muita coisa. Eu estou mais focado nessa zona aqui. Mas aqui também tem muitas potencialidades que aqui existem que nós temos que sempre que enxergar. Então talvez essa aqui se possa ser uma proposta para o próximo conteúdo, o próximo vídeo, como transformar a minha casa. E eu que vivo dentro da zona rural, negócio. Tanto como eu que vivo na cidade, como transformar a minha casa em um negócio. Então, este é o primeiro vídeo de como acabarmos com a fome. Vamos apostar na agricultura e inovarmos os serviços. Obrigado e até ao próximo conteúdo, se Deus permitir.